Show me the money. Olá pessoal, muito bom dia, segunda-feira, 25 de setembro de 2023, esse é o nosso Morning Call. Lembrando que na última sexta o Ibov fechou em queda de 0,12 a 116.008 pontos e com isso o índice fechou a semana passada em baixa de 2,31, muito pesado por conta das decisões de políticas monetárias tanto aqui quanto lá fora, né? O dólar fechou em queda de 0,06 a R$ 4,93, mas se a gente olhar também na perspectiva semanal, ele ganhou um pouquinho de força, um patamar ali de 1,25 de alta. E quando a gente olha para o noticiário, o mundo afora, nessa manhã, a gente pega alguns pontos preocupantes, né? Por exemplo, a piora no mercado imobiliário da China fez com que a China Evergrande abandonasse um plano de reestruturação de 35 bilhões de dólares em dívidas que garantia a sobrevivência da empresa. Uma das maiores construtoras da China, a empresa estourou a bolha imobiliária ali do país em 2021, quando ficou insolvente e iniciou uma reação em cadeia que levou a várias outras empresas à falência, né? Então agora essa questão da Evergrande voltando a ficar mais difícil, claro, né, o colapso do acordo que demorou meses para se desenhar por conta da reticência da companhia em divulgar informações financeiras, aprofunda a crise que outras empresas do setor já estão passando, como o caso da própria Country Garden. Olhando para noticiário, o ministro das Cidades, Jader Filho, disse a Reuters que o governo federal vai lançar em outubro a contratação de 188 mil unidades de linha subsidiada do programa Minha Casa Minha Vida e também pretende utilizar imóveis da União desocupados para impulsionar o atendimento às famílias mais pobres. Sobre a abertura, a sessão dessa segunda, ela é até um pouquinho mais mista nesse momento. Era majoritário de perdas, mas os futuros viraram, em breve eu passo para vocês. E lembrando que essa é a última semana do mês, né? Ela será marcada por dados de inflação nos Estados Unidos e na Europa, em referência ali ao mês de agosto, enquanto o Brasil contará com indicadores do mercado de trabalho e prévia da inflação, além da ata do Copom. O principal indicador econômico da semana será divulgado na sexta, lá nos Estados Unidos, o PCI, o índice de preços de gastos ali com consumo, né, nos Estados Unidos, que é, no fim do dia, o que o Fed olha com mais carinho para tomar decisão. O indicador, então, pode dar mais clareza sobre os próximos passos da instituição após ter mantido as taxas inalteradas na semana passada. Fechado? Olhando, portanto, para os números importantes dessa manhã, Dow Jones, S&P e Nasdaq, que até tinham virado rapidamente para o positivo, né? Estavam subindo ali 0,03, agora estão caindo 0,02, 0,04 e 0,06. Então, assim, é uma abertura bem mista olhando para os Estados Unidos. Na Europa, as quedas são contínuas, todos os mercados caindo entre 0,35 e 0,7. Nas commodities, o petróleo tipo Brent também virou para leve alta de 0,08 a 92 dólares e 3 cents, mas se a gente olhar para o minério de ferro, a abertura não é muito satisfatória. Digo isso porque contratos futuros lá em Singapura caíram mais de 4%, os à vista por lá caíram 1,19% e em Dalian a queda foi de 2%, tá negociando ali a 115 dólares e 50 cents a tonelada neste momento, e as cotações do aço recuaram a mínima de um mês. Então, esse ambiente de incerteza no setor de real estate pesando bastante naturalmente para as commodities, que a gente acaba tendo uma maior exposição a esse setor imobiliário por lá, né, como minério e aço. Já o Bitcoin cai 1,9 e o Ethereum recuando 1,22, sem grandes novidades nessa frente. Vamos entrar aqui no noticiário do dia. Acionistas da loja Marisa, reunidos em Assembleia Geral Extraordinária na última sexta-feira, aprovaram o grupamento das ações na proporção de 5 ordinárias para 1, né? Então, o movimento, claro, tem como objetivo o enquadramento da cotação das ações de emissão da empresa em valor igual ou superior a R$1, né, a unidade, conforme exigido pela B3, que a ação está negociando a 63 centavos, então tinha uma distância grande, né? Lembrando que quando você tem esse tipo de movimento, o preço da ação ele é multiplicado por 5 e a quantidade de ações que você tem na carteira tende a ser ali, né, portanto, dividida por 5. É isso que vai acontecer, o impacto financeiro, em teoria, não deveria existir. Segunda notícia, numa transação desenhada para mostrar o valor do portfólio da empresa, a Allos, ex-Allianz Sonae, vendeu 20% do Plaza Sul Shopping por R$120 milhões, num cap rate de 8% comparado ao de 14% em que a companhia negocia na bolsa.
É uma transação que faz parte da estratégia do CEO Rafael Salles de vender participações minoritárias em shoppings grandes e médios e eventualmente se desfazer de shoppings menores para evidenciar o valor do portfólio da companhia e, enfim, com isso, né, poder destravar valor para a ação. Indo adiante para a gente encerrar, funcionários públicos do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, e da Sabesp estão organizando uma greve conjunta para tentar brecar o plano de privatização do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Os síndicos dos servidores, os sindicatos dos servidores do metrô e da CPTM, por isso, sinal, já até aprovaram essa paralisação, enquanto os funcionários da Sabesp têm assembleia marcada para essa terça-feira para decidir se também entram em greve, Então, tentando evitar a privatização da companhia de saneamento, considerada a joia da coroa, pelo menos ali na campanha do Tarcísio de Freitas. E essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.